Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cases de Sucesso no Empreender de Coração. Hoje vocês notaram que nós estamos num estúdio diferente, com uma cor diferente, porque nós estamos no evento Empreenda Summit. É um dos maiores eventos de empreendedorismo do nosso país. Nós estamos conversando com palestrantes, presenças VIPs, convidados, trazendo as histórias dos empreendedores que estão aqui nesse evento. Meu nome é Juliana Kobayashi Coradi, eu sou fundadora da rede Empreender de Coração e estou aqui com a minha amiga Ellen. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ellen Moura e nós viemos aqui no Summit para trazer o mais precioso aqui no podcast para vocês. Então, se você não teve a chance de estar aqui nesse final de semana, assista os episódios que tem muita gente incrível aqui falando sobre dicas, falando sobre a vida, e você já se prepara para o próximo ano estar aqui. E aí a gente conversa com você, quem sabe? Opa, inclusive nós podemos estar no seu evento, se você precisa de um podcast no seu evento, para entrevistar os famosos, o pessoal da sua família, os seus funcionários, seja lá quem você quiser, você pode contratar os nossos serviços tanto de podcast como de cobertura de eventos, tá bom? A gente vai lá, conversa com o pessoal, colhe as melhores entrevistas, os melhores depoimentos e depois você fica com esse material. Já pensou ter um material assim do evento, uma cobertura completa? Você tá entendendo? Desse Ô, nível, não louco. é para qualquer um, né? Também não é para qualquer um receber Mércia Clarindo. Meu Deus do céu, toda montada aqui. Linda. Mércia, eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar para o pessoal de casa nessa câmera. Eu sou Mércia Clarindo, eu sou consultora, mentora e palestrante. É um prazer estar aqui com vocês. As meninas estão aqui numa jornada de entrevistas, né? Mas é muito importante. Eu acho que as oportunidades são poucas na vida. A Sim, gente tem que aproveitar e a gente tem que saber como a gente lida com tudo que é isso, com tudo isso, né? sim. Porque a gente lidar com pessoas não é fácil, né? Falávamos há pouco sobre ego, sobre algumas coisas que acontecem, né? E no empreendedorismo a gente tem que se entender. Eu falo que para empreender você tem que ter uma jornada de autoconhecimento. É mais ou menos isso, ou é tudo isso: conhecer sobre você, conhecer sobre o que você quer fazer, sobre quanto tempo você quer fazer isso, né? Quando eu falo de você se conhecer, é você saber além e na profundidade, porque a gente vive uma era do imediatismo, uma era da superficialidade. As pessoas sabem das coisas, mas elas não vão a fundo. Eu tenho várias mentoradas, várias alunas, e a gente muitas vezes pergunta uma coisa simples. Eu tive uma consultora de imagem, e aí fui fazer, dar uma olhada no Instagram dela, né, ver aquele perfil e tudo mais. Ela só postava coisas sem falar e muito escrita, né? Nem aparecia tanto. Eu falei, é só você pensar no nome, consultora de imagem e estilo. Sim. Se é imagem, eu acho que a escrita vai ter que, né? É interessante ter, mas a imagem, você falando, você dando dica, é o essencial. Então, muitas vezes as pessoas não olham o simples. Sim. Sabe, é uma coisa que você não consegue entender nem o que você está se propondo a fazer verbalmente. Sim. Então, as coisas têm que ser mais profundas. E assim, o entendimento, eu acho que tudo é sobre você se entender, né? Eu falo muito que a gente se magoa por muitas coisas pequenas, a gente vai muito na vibe do que o outro está pensando. E os maiores problemas, eu há 34 anos de fazer consultorias e mentorias, os maiores problemas que eu vejo as pessoas ter é de comportamentais, Sim. né? É interessante você ter uma bagagem, é interessante você ter conhecimento, mas o comportamento é um clichê, mas a gente sabe que essas coisas do comportamento acaba com qualquer coisa, Uhum. né? A minha filha, ela é gerente, né, do mercado financeiro, trabalha para um grande banco e a gente comenta muito sobre isso, né? Então, são pessoas muito capacitadas, gerentes, estudadas, com vários MBA, diplomas e tudo que a gente, né, que o Uhum. estudo traz. Mas a comportamento acaba com isso. Então, a pessoa que não sabe lidar com os outros, não tem respeito, que não se conhece, Sim. porque eu sei dos meus limites, sabe? Uhum. Então, assim, eu sei das minhas metas, eu sei do que eu posso, até onde eu posso ir. E nisso eu sou muito tranquila, sabe? Dar a mão para o outro, saber aonde eu quero. Eu bati o pé que nem uma criança, porque tem gente que é igual criança. Tem Uhum. que ser agora, eu Do quero, meu porque eu jeito. quero, Sim. porque o fulano tirou meu pirulito. Não é sobre isso, sabe? É você entender o momento de cada pessoa. E para empreender, você tem que mergulhar nesse Sim. autoconhecimento. O que eu quero?
sabe? Como que eu sou? Será que as minhas qualidades, elas estão ali, favorável do que eu vou fazer? Então, primeiro se conheça. O que que eu faço? Quanto tempo eu quero fazer? Meu nome é Mestre Clarindo. Então, clareza é o que eu trago para as pessoas. Isso desde pequeno eu tive muito clarindo, clareza. E essa clareza a gente precisa na nossa vida inteira. Saber o que eu quero, saber aonde eu vou chegar, saber o que eu posso fazer para empreender, né? Eu gosto, estou num estágio da vida que eu quero falar para pessoas de menos poder aquisitivo. Sim. Por quê? O empreender, para algumas pessoas né, que têm uma condição melhor, já é uma realidade, porque aquele empresário, aquele filho de empresário, aquela pessoa que tem o dinheiro, muitas vezes eles não querem ser CLT. Eles Uhum. vão sair, vão ter uma profissão para empreender. Mas como eles têm dinheiro, eles vão fazer um curso, eles vão aprender sobre o que eles querem fazer, eles vão atrás de tudo que dê, né? Uma faculdade, o pai ajuda ali financeiramente, financia os primeiros projetos, e isso sempre foi uma realidade. Há 34 anos atrás eu já via muita gente empreender dessa forma e os ajudava. E a gente vê que depois da pandemia, depois da internet, depois de tudo isso, as pessoas passaram, as pessoas mais simples, a empreender também, Sim. né? É aquela moça que faz bolo, é aquela que faz a geleia, é aquela que faz o salgado. E como que essa pessoa sai da informalidade e vai para o profissionalismo? Da mesma forma, gente. Tanto o rico como o pobre, como qualquer outra pessoa, se ele quer empreender, o passo correto é: tenha autoconhecimento, conheça do que você quer fazer. E é depois desse conhecimento profundo entre você, por exemplo, a minha filha mais nova, ela queria fazer medicina. E um dia eu fui num congresso onde tinha um monte de médicos. E eu falei, converse com alguns. E eu fui conversar com uma médica, ela falou assim, eu não estou mais na medicina, eu estou atuando em outro setor, mas relacionado a médico. Porque quando eu fui fazer residência, e eu queria ser médica por conta dos meus pais, eu fiz o primeiro plantão, eu fiquei no hospital, porque era uma carga horária muito grande, eu tenho que dormir, senão eu fico doente. Depois eu fui fazer a primeira cirurgia. E eu passei 8 horas, né, naquela cirurgia, eu tenho escoliose, eu travei, tive que ir para o pronto-socorro. E aí eu descobri que na medicina você tem que ter resistência. Você tem que passar horas dando plantão, você tem que atender um monte de gente, então você tem que ter uma boa saúde. Sim. Coisa que para mim eu não tenho. E aí eu entendi que eu precisava ter entendido a profissão mais profunda. E eu achei isso tão interessante, porque já pensou? Como que você vai pensar que um médico precisa ter uma boa saúde e resistência? Então, são essas coisas da profissão e essas coisas entre que você precisa aprender. Por Sim. exemplo, eu quero ter uma profissão. Eu falo para minhas mentoradas e as minhas alunas que elas têm que numerar, por exemplo, a minha qualidade. Desde pequena, eu sempre fui falante. Minha mãe falou que eu andava para todo lugar e não, eu andava e não falava. Quando eu comecei a falar, eu chamava todo mundo. Olha, eu falava, sabe, que eu demorei um pouco para falar. E aí eu descobri, a minha mãe ia falar, demorou, mas também quando começou não parou Não mais. parou mais. Eu sei que essa foi uma qualidade, sabe? De falar, de estar ali. E aí eu já vi que essa qualidade ia combinar para ser professora, para ser palestrante, para ajudar os outros. E é muito bom quando se descobre isso muito cedo. E aí eu fui ver que as coisas que eu fazia, será que combinavam comigo? E eu fui saber também dos negociáveis, dos inegociáveis, porque para mim as pessoas têm que ter a mesma vibe que eu, sabe? Uhum. Os mesmos princípios, os mesmos valores. Eu tenho um trabalho totalmente humanizado, né? Então, eu não gosto de pessoas dissimuladas. Esse é o meu limite. Então, quando eu vejo que a pessoa é muito artificial e dissimulada, eu já dou uma travada e já tento ir para um Recua. outro lado, porque eu sei que esse é o meu limite, sabe? Desonestidade, eu gosto de muita clareza. Então, os maiores problemas nas equipes, nas pessoas, são a falta de clareza. Então, assim, o óbvio tem que ter dito. Ah, é óbvio, será que você não sabe fazer isso? Não, a pessoa não sabe. Ah, mas tinha que ser feito desse jeito. Mas você descreveu para a pessoa o modo que você gosta que seja feito? Então, quando você tem uma empresa, ou eu, empresa, faça uma normativa. Isso eu determino. Por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa para estar comigo, ela tem que ter o mesmo pensamento que eu. Ela tem que gostar do presencial, ela tem que gostar de pessoas, ela tem que saber lidar com elas. Eu tenho algumas normas que, para mim, é inegociáveis. Sim. Então, toda pessoa que tem uma empresa, seja pequena, grande, de qualquer porte, ela tem que entender os inegociáveis, né? E aí, essa trajetória, me conheço o que eu quero fazer a fundo, vejo se as habilidades que eu tenho,
Porque eu falo muito para as pessoas, né, que as habilidades, elas são coisas que você faz naturalmente, Sim. né? As coisas que a gente faz sem muito esforço. Certo. E é o nosso diferencial, né? Aquelas coisas que a gente sabe de pequeno, né? Eu tenho 2 filhas e de pequeno a gente começa a ver aqueles diferenciais, aonde você é melhor e também aonde você falha. Isso é muito importante também. Porque, por exemplo, eu sou muito falante, muito criativa, gosto muito de dar aula, de estudar, mas quando passa, por exemplo, rede social de postar, tenho algumas dificuldades. Eu acho por conta da idade já não ser tão jovem, né? O pessoal novo já gosta muito. Então, eu sei que isso é uma coisa deficiente. Não tem nada demais você ir lá e contratar alguém para fazer isso. A gente tem Delegar, que né? entender que a gente não pode fazer nada Sim. sozinho, a gente não chega em lugar algum, né? Não dá conta. Não dá Não. conta, são coisas que a gente precisa ter, aquela rede de apoio, E né? ainda bem que a gente não dá conta. Porque a gente precisa de pessoas sempre. Precisa compartilhar, né? Compartilhar, a gente precisa Compartilhar. ensinar para alguém. É. Você percebeu que essa foi a apresentação da Mércia? Olha só. Falo pouco, né, gente? Tô Essa foi a pronta agora apresentação. O para que que acontece? responder. Quando a gente, todas as vezes que a gente recebe alguém aqui no podcast, Sim, a gente gosta muito de contar um pouco da história antes do empreendedorismo. Porque o que vocês já são, vocês falam todo dia nas redes sociais. A gente gosta de falar um pouco de quem é a Mércia sem o CNPJ. Fala pra gente um pouquinho sobre o CPF, Mércia. e é tão interessante, né? Eu falo, é clichê também, mas o CPF determina o CNPJ, porque o que você é, você leva. A gente está falando de Sim. comportamentos, né? A gente leva para, né, o CNPJ, o Porque o CPF. negócio, na verdade, é É feito entre interligado, pessoas. total. É pessoas gerando pessoas. Então, Sim. assim, por isso que entender sobre pessoas e É conhecê-las fundamental. é fundamental para o qualquer básico. empresa. Às vezes você vê uma pessoa tão capacitada, com tantos cursos, e realmente entende, mas o comportamento dela acaba com ela, sabe? E é esses comportamentos que você precisa conhecer para determinar aquilo que você quer fazer. Você me perguntou de Mércia, né? Eu sempre fui ligada à moda. Então, eu já tive loja, já tive marcas próprias que eu fabricava as roupas, né? A Praticiteira, a MR Clarindas. E nisso tudo me deu essa bagagem, porque eu lidei com gestão, porque há 34 anos atrás a gente não tinha todas essas facilidades, né? Sim. Então, a gestão, trazer esses parceiros, né? Que eu falo que são colaboradores, não são empregados, né? E essa atitude eu já tinha há muitos anos atrás. Sim. Eu tenho meus colaboradores que eu preciso entendê-los, eu preciso saber o que eles fazem de melhor, e isso é tão importante, empreendedor. Quando você tiver colaboradores, você saber qual é as habilidades das pessoas, né? Eu trabalhei para um shopping, para você ter ideia, eles faziam mapa astral da pessoa antes de Olha contratá-lo. só. Nossa, esse Eles é nova queriam para saber mim. sobre o temperamento. Eu acho tão interessante, porque as pessoas às vezes não sabem qual é o seu temperamento, né? Sim. Se você é mais sanguíneo, se você é mais colérico, porque isso determina o seu jeito de ser. Até para Então, montar uma equipe, isso é fundamental, Sim. né? Para você não botar as pessoas em totalmente. conflito, né? Claro. Legal isso. Olha, e aí eu aprendi muito com isso, quando eu sempre fui muito curiosa, fiz muitos cursos, então eu falei assim, geralmente, olha, se eu tenho uma pessoa perto de mim, se ela vai lidar na parte burocrática e tudo mais, ela tem que ser uma pessoa mais retraída, que gosta de ficar sozinha, mexendo em processos e computadores. Se é uma pessoa que você tem que ser vendedora, ela tem que ser mais falante, mais, né, Expansiva. vai ter que se comunicar de uma outra forma, que não seja na escrita ou nas postagens. E Mércia foi isso, essa pessoa curiosa, essa pessoa que passou por todas as etapas e aderiu todos esses aprendizados e experiências para ajudar outras pessoas. Hoje, a minha missão é essa, compartilhamento. Por eu ter já 54 anos, toda vez que eu vou em algum evento, em alguma coisa, eu falo, eu preciso ajudar alguém. Eu preciso compartilhar o meu conhecimento com alguém, independente do valor, né? Nesses 2 dias, Sim. eu acho que ela me deu uns 6 apontamentos diferentes. Uhum. Você acha que eu não tô bom. prestando atenção? Em todo bom. momento que a gente se vê, Juliana, olha, tal Tal coisa. coisa. Eu Aí daqui a pouco percebi ela dá uma também. voltinha, vem aqui. Sabe o que eu tava reparando? Ó, tal coisa. Se você fizer isso dessa forma, e isso é muito precioso. Muito. Porque assim, ó, às vezes as pessoas notam ou falhas numa operação, ou pontos de melhoria, mas elas não têm a empatia de compartilhar. Verdade. Só vezes a gente- julga. Às vezes a gente tem grandes tesouros e a gente fala assim, guarda para nós.
isso vira uma reclamação interna, Sim. né? Poxa, podia ter acontecido isso, podia ter acontecido aquilo. Então foi muito nobre da sua parte todas as contribuições que você fez nesses 2 dias. Eu amei de verdade tudo que você bom, falou, levei pro coração. que bom. Vou pensar a respeito, porque o seu Carlos Char falou assim pra mim, que a maior parte dos elogios é puro puxa-saco. Geralmente. Os pontos que as pessoas te apontam para melhoria é realmente pessoas que se conectaram com você. Então, Maravilha. realmente essa é a tua missão, porque você, É a sem minha perceber, é fez sem isso perceber. nesses últimos 2 dias. E aí todos esses meus estudos, essa minha experiência de vida, eu defendo que a gente está aqui para servir, né. Você vê o taxista serve o passageiro, o Sim, motorista, a gente sempre está fazendo uma comida, algo para servir alguém, seja no intelectual, seja no pessoal. Então isso é o que eu tenho da vida, a gente veio aqui um para servir o outro, sim. independente do que seja. Falo que energia o dinheiro é uma energia, né, e é uma energia secundária, não é a principal. Então assim, eu tenho as minhas missões, as minhas conexões, e muitas pessoas acham eu fiz aquele Mais Sete Milionário, do Sim. José Roberto Marques e outros estudos mais. E a gente fala da prosperidade como seja uma pessoa rica de muito dinheiro. Não, gente. Prosperidade é você ser feliz, é você dormir bem, é você ter amigos, é Ter você ter saúde. compartilhamento. É algo além do dinheiro. O dinheiro é uma Sim. consequência de tudo isso. Então eu falo assim. Não sou milionária, mas eu sou muito próspera, porque eu criei uma rede de amizades nesse servir. Eu nunca fui num lugar, e isso é por missão, de eu não estar e não ajudar alguém. Sim. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu falo, eu faço algumas coisas que tenho as minhas mentoradas, ganho dinheiro, mas hoje eu estou aqui para ajudar alguém. E se eu não fizer isso durante o dia, seja quem for, parece que o dia não rendeu. Tenho meu diário, sabe, de agradecimento, sabe? Organizo os processos que são muito interessantes. E aí, empreender, né? Vamos voltar para esse empreendedorismo. Como que eu posso organizar esse processo? Organize, eu quero ser uma empreendedora. Mas imagine uma pessoa concreta como a minha filha. Gosta de processos, de tudo concreto e bem feitos. E aí ela vai empreender. Empreender, hoje você tem dinheiro, não tem, hoje você vende, amanhã você tem que vender de novo. É matar 1, 2, 3 leões por dia. Então, a pessoa que é muito concreta, ela sofre muito. Eu aprendi isso do decorrer. Então, muitas vezes ela tem que ter um emprego que ela recebe um dinheirinho, tudo certo, e ela ter outro empreendimento que ali deixa ela mais tranquila. Sim. E aí você vê que até para isso a gente tem que se entender. Então, se eu sou uma pessoa concreta, que empreender vai me dar essa instabilidade, porque é instável, né? Uhum. A gente não é, a gente está, né? Às Sim. vezes a gente está, às vezes muito bem, às vezes a gente eu posso fazer isso, eu preciso ter um emprego concreto, um valor que me dê essa tranquilidade de depois desenvolver um trabalho além disso, né? Empreender, eu falo, empreender ele te traz liberdade, Sim. sabe? Por quê? Porque você vai poder ter um dinheiro a mais para, sabe, poder gastar com a sua família, com seus filhos. E é isso, autoconhecimento, conhecimento do que você vai fazer. E depois que você tem isso com muita clareza de todas as etapas, saber como é as suas habilidades, o que você faz de melhor, o que você faz de diferente. E depois de saber tudo isso e ter todo esse conhecimento, você vai para os processos. Sabe, é produto, é serviço, precificação, gestão, como que eu faço isso de uma forma organizada. E esses processos eu defendo muito processos. Vem numa feira, faz tudo bonitinho, que nem vocês estão no podcast, quem eu vou entrevistar, qual é meu ponto-chave, o que seria interessante eu fazer, o que não é interessante. Todas as vezes que eu saio de casa, que seja para algo que eu vá trabalhar, eu me programo. Eu aprendi isso muito atrás com um repórter, porque eles faziam o estudo das pessoas que ele Sim. iria Sim. entrevistar. Uhum. E a gente não tinha rede social. E aí, o que Sim. que eu fazia? O que que eu faço? Eu vou em tal evento. Então, quando eu sou convidada, eu já entro e já procuro a entender o evento. Aonde é, como vão estar as pessoas ali, quem são os convidados, quem são os palestrantes, quem é que eu poderia me conectar. Sim. Isso é muito importante, porque você não entra numa coisa que você vai trabalhar de qualquer jeito. E aí as pessoas que vêm fazer alguns, por exemplo, vai expor, né? Ou então ele vem atrás de conhecimento, chega aqui ele perde, porque às vezes Não está veio de dor de preparado. cabeça, às vezes está com a roupa desconfortável, Sim. às vezes a alimentação dele não foi adequada, Uhum. o tempo do sono, ele não sabe nem quem é os palestrantes, de onde veio, se ele vai, essa palestra é importante para ele, se não é Sim. importante, ele não dá valor ao network.
né, ao conhecimento, conhecer. Às vezes a pessoa fica ali, ela não conhece as pessoas que estão em volta Sim. dela, Sim. sabe? Entrou e saiu da mesma forma. Da Não mesma teve forma. transformação. E às vezes Entrou você mudo, tem. saiu calado. É, não é, e tudo tem um gasto, gasto de tempo, gasto de energia, gasto de dinheiro também, Sim. né? Sim, Porque você faz recurso. todo um investimento para aquilo. Então, o que o empreendedor tem que entender, o conhecimento é tudo, gente. E eu, além de mentoria, aí eu tenho um plano que eu faço um acompanhamento da pessoa. Ela faz a minha mentoria, que geralmente é de 4 a 6 meses. Os 4 meses eu passo por todos esses processos de entendimento, autoconhecimento, conhecimento do produto, depois ela entender sobre gestão, precificação, como é que ela organiza os processos, quais os cursos que elas têm que fazer, quais são os seus colaboradores, o que ela faz de melhor, o que ela não faz de melhor, ela contrate alguém que faça. Eu tenho, por exemplo, umas pessoas que fazem algumas coisas para mim, que eu falo, ela faz 10 vezes que eu, Sim. porque ela é boa nisso, vou trazê-la para mim, entendeu? E hoje tem um ponto que eu quero chamar a atenção. Só estou eu falando, tá quase um monólogo, né, gente? Ah, não, fica em paz. A gente já falou 20 É. episódios. né? Então A gente tá ótimo. tranquila demais. Mércia, o que eu vou falar para você? Me Eu diga. preciso te convidar para ir no podcast do Empreendedor de O Coração. maior prazer. Para você contar esses pontos, para a gente Ponto. destrinchar esse assunto Que é com tão um pouco mais de importante, paciência. né, Você sabe gente? que quando a gente está no case de sucesso, a gente não faz nenhum episódio com mais de 1 hora. Não sei se vocês já viram um podcast que tem 3, 4 Aham. horas. Eu não faço mais de 1 hora, nem que tiver incrível. Porque eu quero parte 2. Sim, Eu quero que sim. aquela A gente pessoa deixar volte. aquele gostinho, Exatamente. né? Eu quero que a audiência conecte e fale assim: eu vou voltar para assistir a Mércia. Uhum. Então, vamos fazer parte 2 desse episódio Vamos. para a gente falar sobre tudo isso que você trouxe, toda essa energia, toda essa novidade. E aí a gente faz isso com mais calma. Antes da gente finalizar, eu tô pedindo isso para todos os nossos convidados, para deixar nessa câmera aqui uma mensagem para Elaine Julião, que é a organizadora desse evento. E as redes sociais. Exato. Tá. Elaine, o recado que eu deixo para você hoje é de agradecimento por todas essas conexões que você me proporcionou hoje, através do seu evento incrível, sabe? Você é uma pessoa que realmente merece esse sucesso. E continue nessa pegada, porque como eu estava falando para as meninas que a gente está aqui para servir, você fez isso belamente hoje, né? Você conectou pessoas, as pessoas fizeram negócio, fizeram amizades, e é esse o propósito da vida da gente, servir, ajudar, compartilhar, fazer as coisas além do dinheiro, gente. Organiza tudo isso que o dinheiro vai vir. O dinheiro vai vir, por que que ele vai vir? Porque ele é uma coisa secundária, faz o que é certo, faz aquilo que você gosta, faz bem feito, sai por prazer, ajuda, porque tem gente que fala, se não pagar, eu não faço. Lógico que dinheiro é importante, é super importante, mas não é a coisa principal, né? Então, esse recado que eu deixo para você. Parabéns pelo evento, muito obrigada, gratidão por tudo que você me proporcionou. E minha rede social é Mércia Clarindo. Eu sou consultora, mentora, palestrante e trago essa clareza para você, empreendedor. Uma clareza que vem desde o começo, para que você seja alicerçado e tenha durabilidade no que você faz e satisfação. Além de tudo, equilíbrio, que isso aqui foi só uma palhinha. É o começo, mas tem o meio, que é algo bem mais concreto, com processos e tudo que eu trago. E depois tem uma parte mais tranquila, que é você saber lidar com tudo, saber dizer que eu tenho minha vida pessoal, saber que eu tenho hora de comer, hora de olhar meus filhos, hora de me divertir, hora de trabalhar. Então, você dispensar energia para cada coisa. Porque se você quer ter algo duradouro, você tem que ser organizado. Senão você vai ficar doente se você não comer na hora certa, né, querida? Comer na hora certa. Ou não comer, ou não comer o dia inteiro. Um horário, né? Hoje Mas a gente vê que comeu. essa parte de organização é muito importante. Vamos nessa. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, hoje eu trouxe o meu amigo. Posso gravar um pouquinho? Pode, a gente vai tomar uma aqui hoje. Olha, Vem Pode. Ai, será que deve aqui no meu banco e falar um minutinho sobre... Quando eu estou falando de compartilhamento, gente, é isso. É você compartilhar tudo. Eu vi que eu poderia fazer algo para alguém, e aí o que acontece? Eu lembrei dele, eu falei, eu preciso fazer algo para alguém hoje. Claro. Dei algumas dicas e o trouxe, eu queria que ele fizesse um minutinho. Você podia trazer esse espumante aqui no podcast das meninas. Com certeza. Imagina se todo podcast a gente estourar uma champanhe. Olha aí, todo episódio olha, vai ser uma festa. Uma excelente oportunidade de parceria, hein? Então, olha só. Não é? De repente, então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Anderson Lopes, executivo comercial da vinícola Viva la Vida.
nós estamos patrocinando esse evento. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, a Mércia, por ter dado dicas essenciais e que me colocaram num outro papel. Sim. Então, eu subi aqui com a garrafinha e falei assim, eu vou falar com as meninas. E tô aqui fazendo isso com paixão, com prazer. Agradeço de coração. Que voz boa, hein? Obrigado. Ó, de repente é um podcast que a gente pode gravar. Exatamente. Então, eu estou há 2 meses na vinícola, a fundadora é Ana Crespani. Então, é uma vinícola brasileira, com produtos brasileiros do Sul. E eu deixo algumas questões. Por que que o espumante brasileiro tem que ter a fama de ruim e por que que ele tem que ser caro? Eu tenho uma tarifa promocional para esse evento e ele não é caro. E não é ruim. Ele está na Executiva Internacional da Azul, está no Fasano, no Piselli e salas VIPs dos aeroportos. Quem sabe vai estar aqui no meu podcast. Então, a gente pode fechar uma parceria para o seu podcast, tá? Ana, olha, parceria com as meninas aqui do podcast. Quero agradecer todos vocês, Mércia, de coração, essa excelente oportunidade e deixar essa garrafa de brinde para vocês. Olha, Muito obrigada. Sirvam gelados para toda a equipe, Uhum. bonitinho que vocês merecem. Tá? Meu super, super obrigado. Obrigada, Ai, que Anderson. incrível. Não, é para vender. Obrigado, Mércia, pela pergunta. Pro evento, eu tô fazendo a R$ 49,00. Eu Nossa. tô com Charriot, que é um carrinho lá embaixo. Uhum. Eu tenho um folder com o meu e-mail. A gente negocia preço de eventos, Muito Legal, bom. Muito tá? bom. Então, sem segredos. Sem O e-mail segredos. está à disposição de vocês. Estou aqui à disposição para que a gente tenha o melhor produto nos eventos e na casa de vocês. Mércia, fique à vontade para pergunta. Isso que eu ia perguntar agora. Arroba Viva La Vida Vinhos. Já vou seguir aqui. Tá? Ó, siga para E mim, aí, por quem favor. quiser comprar, entra lá no Instagram. Entra no Instagram ou então vivalavidavinhos.com.br. Deixa eu só Entrega em confirmar todo o se o Brasil? endereço está certo. Não, tá certo. Aqui no e-mail no tá certo. Insta, no Insta tá certo. E o site tá certo E o também. site tá certo. Obrigado, porque a gente fica nervoso, emocionado aqui e pode comer alguma Entrega bola. no Brasil todo. E tá indo pro Brasil todo. Vamos lá, vou falar de novo, ó. Viva La Vida Vinhos e vivalavidavinhos.com.br. No site tem um link, você clica em compre aqui, tá? Aí são compras direto via site Sim. ou tem um símbolo do WhatsApp com o meu número comercial. Vai ser um prazer responder a cada pergunta de vocês e fechar parcerias de bons negócios. Muito bem. Muito bem. E celebrações, né? Porque viva lá a vida, né? Viva lá lá, a vida, Muito celebrar. bom esse nome. Muito obrigada, Obrigado. Fernando. Prazer, até. Muito bom. Essa é de vocês. Opa, muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.